pergunta que aparece sempre, que é importante a gente falar, é essa aqui, ó. É certo pagar a mesada pela ajuda que a criança dá em casa nos serviços domésticos? Então, vamos falar sobre isso. Quando a gente está falando de mesada, a gente está falando de educar financeiramente. Quando você paga para os seus filhos para ele realizar as tarefas em casa, você está fazendo nada mais do que reforçando comportamentos. É uma abordagem da psicologia que se chama abordagem comportamental. Você dá o reforço positivo para um comportamento que você considera adequado e você dá um reforço negativo para um comportamento que você considera inadequado, com a intenção de que os comportamentos adequados se repitam e os comportamentos inadequados não aconteçam mais. Essa é uma lógica questionável se a gente não envolve dinheiro. Por quê? Porque quando você está reforçando comportamentos, você não abre espaço para reflexão. A criança que está condicionada a fazer algo, ela vai fazer, eu não vou bater no meu amiguinho, porque senão eu vou ficar de castigo e eu não gosto de ficar de castigo. Percebe como você reforça o estágio de desenvolvimento? A criança está num estágio de desenvolvimento egocêntrico até os 7 anos, mas se você não permite que ela exercite o olhar pelo outro, que ela trabalhe a empatia, você vai estar só condicionando. Quando você não estiver perto, adivinha o que ela vai fazer? Vai bater no amiguinho, porque não tem ninguém ali para dar aquele reforço para ela. Então, o que a gente precisa pensar quando a gente associa numa maneira de educar que já é mais complicada, que não leva a reflexão, que não leva a compreensão dos porquês, que não leva a criança a colaborar porque ela entende que aquilo é necessário? Imagina quando você associa dinheiro a isso. Então, a mesada, aquele quadro antigo que era muito comum na década de 80, 90, quando, na minha época, eu não recebia mesada sistematicamente, mas era muito comum ter esse quadro. Alguns pais fixam esse quadro na geladeira. Arrumou a cama, ganhou R$1. Não ajudou a colocar comida para o pet, perdeu R$1. E nessa, você coloca uma lógica do dinheiro e do capital para aquilo que deveria ser obrigação da criança fazer. Você mora na casa, você não vai lavar a louça de todo mundo que mora na casa, você como pai ou como mãe, porque estão te pagando para isso. Você vai lavar a louça porque você mora lá e você precisa lavar a louça. Então, quando a gente está falando de mesada, associar pagamento a comportamentos desejados ou indesejados das crianças não é recomendado, porque pode criar uma série de distorções e pode criar, inclusive, um pensamento avarento, a pessoa só contribui porque ela é paga para isso, a pessoa querer tirar vantagem em tudo, se eu não recebo dinheiro, então eu não colaboro. Então, vamos mudar a perspectiva. A função da mesada não é você remunerar seu filho, não é você pagar ele por algo que ele fez. A função da mesada é educar financeiramente. A função da mesada é que você permita que o seu filho tenha contato com o dinheiro e gerencie esse dinheiro no intervalo de tempo de uma maneira autônoma, de uma maneira saudável. E quando você condiciona comportamento e compra o seu filho, o comportamento dele, você não está permitindo isso. Pelo contrário, você está condicionando ele a ver a lógica do dinheiro onde ela não deveria existir. Você contribui, você faz o que precisa ser feito porque precisa ser feito, não porque você está sendo pago para isso.